A paz gloriosa de Deus, nosso Criador, esteja com você. O que o ato da Santa Ceia significa na vida do cristão? O próprio Senhor Jesus, ele ordenou e mandou que nós celebrássemos a Santa Ceia para relembrar da sua morte e do seu sacrifício, fazendo esse ato até que ele retorne vir buscar a sua igreja. 1 Coríntios 11, versículo 26. A Santa Ceia possui dois símbolos, o pão e o vinho. Vamos falar agora sobre o pão. O que o pão representa? O pão, ele simboliza e representa o corpo de Jesus Cristo. Em Lucas 22, verso 20, Jesus diz: "Este é o meu corpo que é dado em favor de vós." Há uma discussão muito grande em relação ao pão, o pão servido na Santa Ceia. Algumas denominações usam um pão asmo na Santa Ceia, um pão sem fermento. Já outras denominações colocam um pouco de fermento no pão da Santa Ceia, para que fermente um pouco a massa do pão. Os que defendem o pão da Santa Ceia sem fermento, eles usam de evidências muito fortes à primeira vista, para que não seja usado fermento no pão. Porque o fermento nas Escrituras Sagradas sempre é representado de uma maneira desfavorável e negativa. O fermento sempre é contrastado ao pecado, à corrupção e à degradação. Jesus, ele instituiu a Santa Ceia em uma celebração de uma Páscoa judaica. Era uma celebração que relembrava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito durante 400 anos. E no dia 14 do mês de Nisan, no calendário judaico, Jesus celebrou esta Páscoa com os discípulos. E nela instituiu a Santa Ceia, que no novo pacto, na nova aliança, seria também uma forma de relembrarmos da nossa libertação do pecado e da maldição eterna. Relembrarmos que Jesus, pela sua morte, nos libertou da escravidão e da servidão do pecado. A Páscoa judaica era celebrada com pão asmo, sem fermento e com vinho. Por isso que aqueles que são contra o fermento no pão da Santa Ceia fazem tanta divergências com aqueles que acham que não tem problema algum o pão da Santa Ceia ser fermentado. Porque o pão da Santa Ceia representa o corpo de Cristo. E Cristo não tinha pecado no seu corpo, porque ele era santo. Então já os que acham que o pão não deve ser fermentado, eles usam este argumento para se levantar contra o pão da Santa Ceia com fermento. Porque o fermento simboliza o pecado, então se o pão representa o corpo, então eles dizem que estariam profanando o corpo de Cristo. Nas Escrituras e no Novo Testamento, não há uma especificação expressiva de que o pão tem que ser asmo, sem fermento, ou tem que ser com fermento. Porque se houvesse necessidade de saber dessa peculiaridade sobre o pão, com certeza o Espírito Santo teria guiado Mateus, Marcos, João, Lucas e até mesmo o apóstolo Paulo e os demais apóstolos para que colocassem uma orientação bíblica a respeito de que tipo de pão que poderia ser servido na celebração da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é uma substituição da Páscoa. Não é porque na Páscoa era celebrada com pão asmo que na Santa Ceia, no Novo Pacto, o pão tem que ser também asmo, sem fermento. Para aqueles que acreditam que tem que continuar celebrando a Santa Ceia com pão asmo porque a Páscoa era celebrada com pão asmo, pão sem fermento, se nós seguirmos esta linha de raciocínio, a Santa Ceia teria que continuar sendo celebrada com pão, com vinho, com um cordeiro assado e com ervas amargas, porque era assim que era celebrada a Páscoa do Antigo Testamento, porque era isto que era posto à mesa na Páscoa judaica. O interessante é observar que na Páscoa que Jesus estava celebrando com seus discípulos, você não vê menção de um cordeiro assado e nem de ervas amargas, porque Jesus, ele era o próprio cordeiro que estava à mesa. Na Páscoa, o cordeiro assado representava o cordeiro que era sacrificado em favor do pecado do povo. E Jesus ali se representava o Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do homem. A ordem bíblica é celebrar a Santa Ceia com pão e com vinho. Você vê Jesus dando graças com o pão. Você vê o apóstolo Paulo dando orientações sobre a Santa Ceia, falando sobre o pão. Mas você não vê em parte alguma ele dizendo qual tipo do pão teria que ser servido na celebração da Santa Ceia. Este versículo que eu vou citar agora: levando ele mesmo os nossos pecados no seu próprio corpo
sobre o madeiro para que, mortos no pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas fostes sarado. Jesus era santo, Jesus nunca pecou. Jesus não tinha pecado dele próprio no seu corpo, mas ele levou no seu próprio corpo os nossos pecados. Isso depois da sua morte. Jesus morrendo, ele carregou no seu corpo os meus, os teus e os nossos pecados. Então, quando celebramos a sua morte na Santa Ceia, partimos o pão que é o símbolo do corpo do Senhor Jesus, que levou sobre si, sobre o seu corpo, os nossos pecados. Então, se o pão da Santa Ceia tiver um pouco de fermento, não há problema algum, porque se o fermento representa o pecado, Jesus Cristo levou no seu próprio corpo os nossos pecados. Visto então que o pão com fermento simboliza o corpo de Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. É fácil raciocinar. Então, nessa lógica que eu estou expondo para você, não há problema algum, pecado algum e não há profanação alguma em celebrar a Santa Ceia com pão com um pouco de fermento. Outro símbolo usado na Santa Ceia é o vinho. O vinho representa a nova aliança e o sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós. O vinho representa o novo pacto que foi selado com o sangue do Senhor Jesus. Neste caso, também não existe nas Escrituras uma regra específica se deve-se servir suco de uva ou vinho na Santa Ceia. Todo este paradigma só serve para complicar o Evangelho e dividir os cristãos. O que é relevante no meio cristão é celebrar o ato da Santa Ceia. Esse é o mandamento, celebrar a Santa Ceia em memória de Jesus até que ele volte. Mas qual data? Semanal, mensal ou anual? É algo lógico. Se Jesus estava celebrando a Páscoa, que era uma lembrança, uma comemoração da libertação do povo da escravidão no Egito, essa celebração era comemorada anualmente. Jesus ele instituiu uma nova celebração, um novo sacramento para os cristãos. Jesus mandou nós relembrarmos a sua morte e o seu sacrifício. E é lógico, é óbvio que é uma vez ao ano. Ninguém comemora uma data semanalmente ou mensalmente. É comemorado anualmente. Então a Santa Ceia, biblicamente, deve ser realizada anualmente, uma vez ao ano.